Abra a sua Bíblia agora, irmãos. Em Romanos 8, 28. Romanos 8, 29, aliás. Quem esteve aqui na quinta-feira, eu comecei a pregar sobre a soberania de Deus na salvação do homem, baseado em Romanos 8, versos 29 e 30. E aí eu interrompi no meio porque não deu mais tempo, e hoje eu vou dar continuidade nesse assunto. Então, Romanos capítulo 8, versos 29 e 30, e diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então eu falei na quinta-feira sobre que Deus primeiro, antes conheceu, o verbo conhecer, e esse que ele predestinou, falei sobre predestinação, e depois ele chamou, né? Ele primeiro conheceu, ele predestinou, ele chamou. Então eu falei sobre essas três palavras aqui, e hoje eu vou dar continuidade falando das duas palavras restantes aqui nesse texto. Se der tempo, ainda tem uma terceira palavra que não está aqui, mas que está no outro texto que é omitido aqui, né? Então Deus, na sua soberania, eu falei sobre a soberania de Deus, a vontade humana, a responsabilidade humana. Alguma responsabilidade o ser humano tem, nós temos na questão da salvação, né? Mas Paulo usa aqui os verbos do passado, né? Ele diz assim: e aos que chamou, a estes também justificou. Veja que o verbo está no passado, né? Ele não diz justificará ou justifica, ele diz justificou. Os verbos estão no passado, é uma ação completa e acabada no passado. Então, esses que Deus conheceu antes, ele justificou. E aí eu quero falar um pouco sobre a doutrina da justificação. Até porque na sequência aqui de Romanos 8, o verso 33 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui é a linguagem jurídica, né? Deus está na forma de um juiz, e é Ele quem justifica. É Ele quem nos justifica. O que é justificar? É declarar a pessoa justa. O que é uma pessoa justa? Não existe nenhuma acusação contra ela. Que é uma pessoa injusta, tem várias acusações contra ela. Então, ela é acusada de vários crimes. Ela é acusada, na linguagem humana, jurídica humana, ela é acusada de vários crimes. E na linguagem espiritual, diante de Deus, ela é acusada de vários pecados. Agora, quando o juiz, que é o único que pode declarar a pessoa justa, ou seja, ele zera a ficha dela, não tem mais nenhuma acusação contra essa pessoa, é só o juiz que pode fazer isso, né? Ele vai dar o alvará de soltura, ele vai dar a sentença absolutória, assim mesmo, absolutória, né? Que é para absolver, né? A pessoa é o juiz, e Deus daqui, ele está na forma de um juiz. Então ele diz assim: olha, é Deus quem o justifica. Por isso que ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Satanás é que nos acusa. É Deus quem o justifica. Agora, se Deus declarar alguém justo, quem é que vai acusar de alguma coisa? Satanás? Ele é um acusador. Mas se Deus declarou alguém justo, nem Satanás pode acusar a pessoa de qualquer coisa. Por isso que diz aí no texto, né? Que aqueles que Deus antes conheceu, a estes também justificou.
E aí, irmãos, aí eu quero dizer para vocês o seguinte: a doutrina da justificação é uma das doutrinas mais importantes do Evangelho, tem a ver com a salvação, porque a Bíblia diz aí, eu não quero nem adiantar os versículos aqui, né? Mas tem muitos versículos, especialmente em Romanos, que fala sobre isso, depois Gálatas também fala, mas todos pecaram, né? Depois eu vou adiantar em Romanos. Em Romanos vai dizer, Romanos 3:23, assim, olha, todos pecaram. Adão pecou. Depois de Adão, toda a linhagem de Adão pecou. Então toda a humanidade é considerada pecadora, toda a humanidade é injusta, toda a humanidade tem a ficha suja, toda a humanidade tem acusação contra ela, Satanás tem acusação contra ela diante de Deus. Então não existe justo nenhum sequer, diz a palavra de Deus. Paulo cita em Romanos o Salmo 14 e o Salmo 53, não há justo nenhum sequer, todos se extraviaram. Aí a questão é, como é que Deus vai declarar uma pessoa justa? Vai declarar uma pessoa justa? Os judeus achavam que para que uma pessoa fosse declarada justa, ela teria que guardar todos os mandamentos de Deus, né? Vamos aqui resumir nos 10 mandamentos. Então, para uma pessoa ser justa, ela teria que guardar os mandamentos. É isso que os judeus pensavam. Aí o apóstolo Paulo, que era judeu, aí eu vou ter que ver em Romanos capítulo 3, vamos lá em Romanos capítulo 3, ele vai dizer que não é assim, né? Então vamos lá aqui. Romanos 3, verso 20, olha isso que está aí. 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verso 24: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha, justificado, né? E verso 28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ou seja, irmãos, hoje eu percebo que eu não ando muito por aí evangelizando hoje, né? Depois de tanto tempo na igreja, tanto tempo de vida cristã, mas geralmente a questão da evangelização parece que antigamente pelo menos eram os jovens que faziam, né? Os jovens iam de casa em casa evangelizando, distribuindo folheto. O jovem era a força militante da igreja, ainda é. Mas eu fui muitas vezes de casa em casa evangelizando, e eu sei que é assim. Quando você chega numa casa, eu perguntava assim: você acredita que existe céu e inferno? A pessoa acredita. É assim, e você sabe como entrar no céu? Eu sei. Como é que é então? Se eu guardar a lei de Deus, é assim que eu entro para o céu. Essa é a maneira do homem natural pensar. Sempre foi assim. O homem natural pensa assim, ó: se eu merecer, se eu guardar a lei de Deus. Vamos ter a lei de Deus aqui, os 10 mandamentos. Vamos colocar aí os 10 mandamentos, resumindo os 10 mandamentos, né? Só que não é assim, tá? Aí Paulo vai dizer assim: olha, o homem será justificado não por guardar a lei de Deus, ele será justificado pela fé. Se ele crê em Deus, que aqui no caso é crer em Jesus, o Novo Testamento agora é crer em Jesus, Deus, né? É aquele que crê em Jesus que será justificado. Então a justificação é pela fé, não por guardar a lei. Aqui Paulo chama pelas obras da lei. O que é as obras da lei? Guardar a lei de Deus. Por isso que ele pensa assim: eu nunca matei, nunca roubei, então eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Só que não é assim que a pessoa vai para o céu, né? Porque ninguém será justificado pelas obras da lei, por guardar a lei. A pessoa só será justificada pela fé. Só que essa doutrina da justificação pela fé, Paulo vai falar isso aqui em Romanos, ela remonta até Abraão. Vocês lembram que Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, Deus chegou para ele e falou assim: Abraão, sai da tua tenda. Claro que lá não fala nem tenda, né? Mas a gente entende que ele estava numa tenda, era noite. Aí Deus disse assim: Abraão disse assim: Senhor, eu não tenho filhos, já nessa velhice eu não tenho filho, o herdeiro da minha casa é o Damasceno
nascendo Eliezer. Aí Deus disse: não, um que sairá das tuas entranhas será o teu herdeiro. Aí Deus disse assim: olha para o céu. Aí Abraão olhou para o céu. O céu naturalmente estava iluminado, estava cheio de estrelas, né? Quem quiser olhar para o céu aqui, estava cheio de estrelas, à noite. Aí Deus disse: conta as estrelas, se as podes contar. Naturalmente, quando Abraão começou a contar, não deu, porque é muita estrela, né? Aí Deus disse assim: assim será a tua descendência, que sairá das tuas entranhas. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, aqui é o princípio da justificação pela fé. Olha. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O que é então? É justificação pela fé. Nenhum ser humano será declarado justo por praticar as obras da lei, mas porque creu em Deus, creu em Jesus. Por que Deus fez isso? Por uma coisa muito simples. Deus é muito coerente. É só a gente olhar bem. Lá no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, que eles não tinham pecado ainda, Deus disse assim: Adão, você pode comer de toda a árvore do jardim, banana, laranja, uva, maçã, abacaxi, você pode comer de toda a árvore, porque era muita fruteira que Deus criou lá para sustentar o homem. Aí Deus disse assim: mas tem uma árvore que dela você não pode comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí o Adão: tudo bem, legal, Senhor, não vou comer dessa vez não. Mas a serpente chegou para Eva e disse assim: foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A Eva disse: não, das árvores do jardim nós podemos comer, das árvores do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que a gente não pode comer, não pode nem tocar nela. Aí Satanás, serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore aí, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí, irmãos, aqui é assim, ó, a coisa nunca mudou. Deus falou uma coisa, o diabo falou outra. Deus disse: certamente morrerás no dia que tu comeres da árvore. Satanás disse: certamente não morrerás. E aí o Adão e a Eva, e aí eu diria assim, não vou nem entrar nesse método, se for o Adão, foi ela. O certo é que eles tinham a palavra de Deus e agora tinha a palavra da serpente, que era Satanás, estava incorporado dentro. E aí você escolhe quem acreditar. Se você tiver duas pessoas, uma diz uma coisa, outra diz outra. Aí você diz: rapaz, uma disse uma coisa, outra disse outra. Você vai escolher em quem acreditar. Aí você pensa: não, eu vou acreditar nessa daqui porque é uma pessoa que eu acho que é mais confiável, né? Foi assim com Deus e Satanás. Aí o Adão e a Eva preferiram acreditar na serpente. E eles comeram da árvore dizendo assim: Deus mentiu. Não sei por que Deus não queria que a gente soubesse o bem e o mal. E aí eles creram na serpente. Toda a nossa desgraça começou ali. E Deus, coerentemente, Ele justifica, torna justo, perdoa os pecados, justifica quem crê nele. Então ninguém é justificado por ser bonzinho, por guardar as obras da lei. É justificado por crer no que Deus disse. Aí Deus disse assim, através de Paulo, né? O carcereiro disse: senhores, que farei para me salvar? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Foi isso que Deus disse. Quem crê nisso que Deus disse, Deus declara justo. Por quê? Porque creu no que Deus disse. Então a justiça é aplicada não porque alguém fez boas obras, foi bonzinho, mas porque ela creu no que Deus disse. Deus é coerente ou não? Para mim é totalmente coerente, porque justifica o homem pelo fato do homem crer no que Deus disse. E Satanás continua falando aí pelo mundo afora, através de muitos meios, para contradizer o que Deus disse. O Brasil está cheio de mentiras de Satanás, né? Ouve quem quer. O que Deus disse está aqui. Então, irmãos, aqui para nós, Deus disse através de Paulo em Romanos: aos que antes conheceu, também os predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E ele justificou nessa base. Quem crê no que Deus disse: mas Deus
Deus disse que não vai chover, mas eu estou vendo que o céu está cheio de nuvens, e já está trovejando, mas Deus disse que não vai chover. Aí vem a questão: ou você crê no que os seus olhos estão vendo, ou você crê no que Deus disse. E se você crê no que Deus disse, mesmo contra as circunstâncias, você honra a Deus, porque você deu crédito ao que Deus disse. Isso é justificação pela fé. Então, se alguém aqui está salvo não porque é bonzinho ou foi bonzinho, mas é porque creu no Evangelho, creu no que Deus disse, creu no que Jesus disse, o que Jesus disse foi o que Deus falou pela boca dele. Quem crê em Jesus será salvo. Quem crê nisso, só que o crer em Jesus tem implicações, né? A pessoa tem que se batizar, arrepender-se, se batizar no Espírito Santo, é isso aí, crer significa isso. Por isso que no século XVI, 1517, Martinho Lutero começou a reforma protestante, ele só levantou essa tese. Quando a igreja medieval acreditava na justificação pelas obras, Martinho Lutero levantou só essa tese, ele era um padre. Justificação pela fé. É por isso que é sola fide, só a fé. E aí fez uma revolução no mundo todo até hoje, reforma protestante no século XVI, né? Então, Deus justificou aqueles que ele conheceu antes. Agora aí você pode perguntar o seguinte: ora, então quer dizer que os 10 mandamentos eu posso jogar fora? Eu não preciso guardar os 10 mandamentos? Nada disso. Agora que você está salvo pela fé, justificados pela fé. Aliás, eu preciso ler o versículo Romanos 5:1. Olha o que diz Romanos 5:1. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto matou a pau isso aí? Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você já está salvo, mas você sabe que você não foi salvo porque você é bom, porque você guardou os mandamentos, você foi salvo pela fé em Jesus Cristo, foi justificado. Agora você pega os 10 mandamentos. Agora você vai guardar os 10 mandamentos. E agora você pode guardar os 10 mandamentos, porque agora o Espírito Santo habita em você. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode guardar os 10 mandamentos. Mas se a pessoa não guardar os 10 mandamentos, se ela quebrar algum mandamento, ela não perde a salvação, porque ela não ganha a salvação por guardar o mandamento. Mas ela perde status dentro do reino de Deus. Mateus 5,17, Jesus diz assim, 5,19, diz assim: olha, todo aquele que guarda, não, acho que é primeiro ele falou, vamos ler lá na Bíblia, Mateus 5,19. Ele está falando dos 10 mandamentos, olha aí, ó. Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor do reino dos céus. Olha, irmãos, aquele que violar um dos mandamentos, mesmo que seja menor, ele não perde a salvação, mas ele será chamado menor do reino dos céus. Ele perderá status dentro do reino de Deus. Aí vai, continuando. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então a guarda dos mandamentos é para quem já está salvo pela fé em Jesus. E aí, na medida que você guarda ou quebra os 10 mandamentos, você sobe ou desce dentro do reino de Deus. Você perde ou ganha status dentro do reino de Deus, grande ou pequeno. Isso é o que significa que Paulo disse que aqueles que dantes conheceu, também os justificou. Agora, o último verbo que está aí nesse texto de Romanos 8:30, né? É assim: e aos que justificou, a estes também glorificou. Olha, glorificou, o verbo está no passado, glorificou. Aí, será que nós sabemos o que é glorificar? Que Deus glorificou? O que significa que Deus glorificou esses que ele conheceu lá no princípio? Você sabe o que é glorificou?
no Velho Testamento, Kavod, né? Israel, e acabou, de Israel se foi a glória, né? Kavod, no hebraico, no grego é doxa, glória. Mas o que é glória mesmo, independente de qualquer desses idiomas aí? O que é glória? Sabe o que é glória, irmão? É a luz. Está vendo essa luz aqui? Isso é glória. Glória é luz, é uma luz. Durante muito tempo, pessoas andaram falando uma palavra chamada de Shekinah. E durante muito tempo até os músicos fizeram música com a Shekinah, Shekinah. Depois falaram, olha, essa palavra Shekinah não está na Bíblia. E ela vem da tradição rabínica dos judeus. Como é que é o nome daquele livro dos judeus que é da tradição rabínica? Tem algum aí que lembra? Eu também não estou lembrado não, mas disseram assim, olha, essa palavra não é boa. Aí pararam de usar essa palavra. Mas a palavra glória é luz, é luminosidade. E aí eu vou mostrar os versículos para vocês aqui, mas eu vou remontar lá o princípio, irmãos. Nós não sabemos como que era Adão e Eva antes de pecar. Eu tenho uma ideia. Antes de Adão e Eva pecarem, eles não tinham roupa e eles andavam nus, mas eles não se envergonhavam. Por quê? Creio eu que eles tinham uma vestidura de luz. Pode ser que aqui, nós estamos no Calafate, tem mais contato com a natureza, né, pessoal aí. Mas quem é que já viu vagalume aqui? Levanta a mão aí. Quase todo mundo já viu vagalume. Então, a gente não entende, né? Como é que eu, quando era criança, que morei no Seringal, era tão legal os vagalumes, era tanto vagalume, né? Mas você fica assim, rapaz, como é que um inseto, um mosquito desse aí, ele tem luminosidade? Que tipo de bateria tem dentro dele? Como é que Deus colocou uma luz dentro dele, que ele tem uma luz que ele pisca aquela luz dentro dele, né? Pois é. Quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles tinham uma luz neles, eles tinham uma vestimenta de luz, eles eram luminosos. Quando eles pecaram, a luz sumiu. Você já imaginou um vagalume sem luz? Foi assim que eles ficaram. Por isso que eles descobriram que estavam nus e se envergonharam. A vestimenta de luz cobria a nudez dele, por isso que eles não se envergonhavam. Agora, todos nós aqui perdemos a luz. Quando Paulo diz em Romanos assim, ele está falando de judeus e gentios, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Essa glória é aquela luminosidade que Adão e Eva tinham. Só que Deus aqui está dizendo que aos que antes conheceu, também Ele glorificou. Ou seja, Ele trouxe a luz de volta. Só que como a nossa salvação é pela fé, aquela luminosidade que Adão e Eva tinham, nós não vemos mais. Agora, por enquanto, vai chegar a hora que vai aparecer, mas por enquanto nós não vemos. Então vamos lá nos versículos para eu provar isso que eu estou dizendo. Aos que conheceu também os glorificou. Vamos ver aqui. Lucas 9, 28. Olha a glória que vai aparecer. Lucas 9, 28. E diz assim: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Ele ficou luminoso, e a roupa dele também. Por que Jesus ficou luminoso? Primeiro, porque Jesus não tinha pecado. Aquela luminosidade que Adão e Eva tinham era para ele ter. Só que como ele estava escondido, disfarçado de humano, não aparecia a luminosidade. Só que no monte da transfiguração, ele ficou luminoso porque é a forma normal dele ser luminoso, com a luz. Aquilo é a glória. E a roupa dele também ficou luminosa. Agora olha a sequência. Eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Olha, irmãos, Moisés e Elias apareceram no monte da transfiguração a Jesus, e os 3 discípulos estavam com ele. Só que esses 2 homens do passado, eles apareceram com glória. O que é isso?
com a luminosidade, aquela roupa de a vestimenta de luz que Adão e Eva tinham antes de pecar. Eles apareceram com glória, né? E falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Verso 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória. O que é que eles viram? A glória de Jesus, ou seja, a luminosidade. Tanto ele como Moisés e Elias estavam iluminados, resplandecendo. Isso é glória. E aqueles dois homens que estavam com ele. Continuando, glorificou, né? João 7,39. Vamos lá, João 7,39. Eu vou ler só o verso 39 para os irmãos entenderem. Olha só, João 7, verso 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus ainda não tinha sido glorificado, ou seja, aquela luminosidade que apareceu no Monte da Transfiguração foi só uma demonstração do que viria a ser definitivo nele, né? A glória, o brilho dele, ele ainda não tinha sido glorificado. Mas Deus disse lá em Romanos 8:30 que aos que conheceu antes ele também glorificou. Só que ainda não aparece essa luz em nós, por quê? Porque é pela fé, para a gente crer sem ver. Fé é isso, você crer sem ver, mas Deus disse. Agora, Jesus ainda não tinha sido glorificado, por isso que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Ele está dizendo aqui. Agora vejam lá, irmãos, quando Jesus se encontrou com Saulo no caminho de Damasco, agora ele já estava glorificado. Atos 26:13, eu vou pegar Atos 26:13, porque é o que diz com maior clareza como a glória, agora Jesus estava glorificado. Olha só, é o próprio Saulo que está falando aí, né? Atos 26:13, olha só. Ao meio-dia, ao rei, vi no caminho uma luz do céu, uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Agora, irmãos, quando Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco, era meio-dia, imagina no Oriente Médio, sol quente, só que essa luz que estava em Jesus era mais forte que a luz do sol, por isso que Saulo ficou cego. Talvez não tenha só por isso que os outros também não ficaram cegos, né? Mas agora ele estava com glória, ou seja, com a luz, a luminosidade que ele estava agora. Essa luminosidade que Deus está dizendo, através de Paulo em Romanos 8:30, que aos que dantes conheceu, ele glorificou. Ou seja, se você é crente, a glória já está em você, mas ela não se manifesta agora, porque ela só vai se manifestar quando o seu corpo for redimido. E até em Romanos 8:23, porque veja que Jesus só foi glorificado depois que ele ressuscitou com o corpo imortal. Agora Romanos 8:23, olha aí. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo mortal aqui é que esse nosso corpo será transformado num corpo imortal, igual ao dos anjos. E aí a glória vai aparecer aí, porque os anjos, eles têm um corpo glorificado. Vou mostrar logo em seguida. Em Mateus 13:43. Mateus 13:43. Esses versículos estão sempre num contexto, mas para o que eu estou querendo dizer aqui, eu vou ler só um versículo para ganhar tempo. Então, Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa luz é a glória. Resplandecerão como o sol, literal. Isso aqui. A luz, a luminosidade que Adão tinha de pecar, com Eva também, e Jesus também, depois que foi glorificado o seu corpo,
ele também tinha. Em Atos 6,15, Estevão está diante do Sinédrio agora. Atos 6,15. Então todos que estavam assentados no conselho, que é o Sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Como é que é o rosto de um anjo, irmãos? Para ganhar tempo eu não vou, mas vou ler só um versículo aqui para mostrar como é o rosto de um anjo. Você já viu um anjo? Sabe como é o rosto de um anjo? Mateus 28. Mateus 28, 2, diz assim: eis que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago. Olha, o seu aspecto era como um relâmpago, o aspecto do anjo. As suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Um anjo, ele tem glória no seu corpo, ele é luminoso. Por isso, quando apareceu o anjo, aparece uma luz. Eu disse para os irmãos que esses OVNIs, UFOs, essas luzes que aparecem, hoje está aparecendo muito no Brasil. Mais de 1000 já apareceram no Brasil agora. Só que é um assunto que eu estudo há muito tempo. Às vezes eu tenho a impressão que são anjos, porque eles são luminosos. E o ser humano não entende, por ser humano ignorante, espiritualmente falando, há umas luzes ali, irmão. Simplesmente pode ser anjo observando o que os demônios estão fazendo, porque os demônios estão nas pessoas aqui embaixo. Mas glorificado o corpo dos anjos. E aí, eu vou parar aí, porque tem muitas outras coisas, eu vou parar aí. Então, Deus disse, através de Paulo: aqueles que dantes conheceu, também os predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Isso é a soberania de Deus na salvação do homem. Deus está fazendo quase tudo por trás dos bastidores, e nós pensamos que somos nós, mas alguma responsabilidade nós temos de nos esforçar, né, para demonstrar a nossa fé por meio da obediência. A nossa fé é demonstrada por meio da obediência a Deus. Por isso que lá depois Tiago vai dizer assim sobre Abraão: Abraão creu em Deus, mas a sua fé só foi aperfeiçoada quando ele ofereceu o seu filho Isaque. Ou seja, a obediência de Abraão aperfeiçoou a fé. É o mesmo caso nosso, nós já cremos em Jesus, mas a vida de obediência diante de Deus que nós levamos é que vai aperfeiçoar a nossa fé, para que todas essas coisas que ele falou aí se tornem realidade a respeito de cada um de nós. Finalmente a glória, aquela luminosidade dos vagalumes que Adão tinha antes de pecar, volta para nós. Você crê nisso? Fique em pé então.